A gente volta com assuntos da política. Olha, nessa semana o Transparência Internacional trouxe dados sobre a transparência nas gestões das capitais. Carla Lima, São Luís, está nesse ranking nacional e não muito bem, né, Carla? Boa tarde. Tu já está comigo. Já está, desde o início, boa tarde. É o hábito. É o hábito. Cabalão, é a 15ª capital nesse ranking, contando que nem Porto Alegre, nem Distrito Federal entraram nesse levantamento dessa entidade que é internacional, e ela trabalha exatamente fazendo levantamentos para buscar, para cobrar do poder público a aplicação de políticas públicas e evitar a corrupção. É mais ou menos isso da maneira que trabalha. Então, tirando Porto Alegre e Distrito Federal, então São Luís está na metade aí, na metade não, abaixo da metade no final. A Transparência Internacional fez assim, classificou como ótima transparência, bom, né, regular e ruim. São Luís está exatamente na parte do regular, ficando atrás de algumas capitais nordestinas. Mas eu digo já o ranking para vocês, eu vou dizer para vocês por que São Luís teve quase 51 pontos, foi menos do que isso, porque a nota é de 0 a 100. Então, São Luís ficou ali 50 e pouquinho, quase 51. Os critérios falam sobre marcos legais, que são legislações específicas, por exemplo, a de proteção de dados, que precisam estar implantadas e funcionando de verdade. A questão das plataformas, o que é que o poder público apresenta para dar acesso à informação para o contribuinte. Tem ainda a administração e governança, tem as obras públicas, a transparência financeira e orçamentária, comunicação, engajamento e participação. Então, são esses os critérios. O pior dos critérios que São Luís apresentou foi exatamente esse de comunicação e participação, que ficou com apenas 30,8 pontos. Ficou bem ruim. Tá o melhor desempenho é sobre as plataformas, que são 64,5. Mas na média ficou nisso que eu falei para vocês. Não é das melhores médias que a prefeitura já... Eu digo a prefeitura, não a atual gestão, mas a prefeitura de São Luís já apresentou. Então, o que a gente tem? Só duas cidades ficaram, só duas capitais ficaram com o percentual de ótimo, né? O ponto de ótimo, que foi Vitória e Recife. A Recife aqui do Nordeste. Depois tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, Cuiabá e Palmas, ficaram com o índice de bom. Aí São Luís vem no 15º, ficando atrás aqui do Nordeste de Salvador, de Fortaleza e de Maceió. Fica na frente aqui do Nordeste São Luís somente de Natal e de Teresina, as duas capitais aí que levaram uma nota ruim nessa questão do portal da transparência. Na verdade, das informações que devem prestar para a população em seus portais. Duas coisas pesaram contra a gestão do Eduardo Braide no quesito transparência nesse levantamento dessa entidade internacional. A questão das obras públicas, pouca publicidade para elas, ou seja, pouca publicidade não, né, Cabalão? Poucas informações para a população realmente saber o que está sendo feito. E depois, a questão das emendas parlamentares. Não tem o canal dizendo exatamente, detalhadamente essas emendas, para onde foi, que foi feito, nada disso. Até mesmo porque ele não paga todos já faz tempo. Tanto que os vereadores passam o tempo todo, apesar de ser impositivo aqui em São Luís, tá bom? Mas é isso, Cabalau. E esse levantamento que foi dessa semana, ele vem exatamente, pessoal, no momento que a Câmara Municipal de São Luís está com uma CPI aí investigando contratos emergenciais da gestão do Eduardo Braide. Contratos estes feitos sem licitação. Não é que estivesse numa situação de emergência e precisou fazer. É porque a maior parte dos contratos da Prefeitura de São Luís, realmente eles são feitos sem licitação, com o argumento de que é emergencial. Isso tem sido recorrente. Só a lista que no início da CPI se tinha, eram mais de 25 contratos. Fora isso aí, ainda tem no quesito transparência,
problema da liberação para os próprios vereadores, que são fiscalizadores do Poder Executivo, de não conseguirem ter acesso aos documentos. Tanto que a CPI já entrou com várias ações contra a Prefeitura de São Luís para obrigar as secretarias a apresentarem, a disponibilizar os documentos que eles não vêm fazendo. Mais um problema de transparência na gestão municipal. Outro problema diz respeito às placas. Tem obra, mas você não sabe qual é o período da obra, quanto custa a obra, quem está executando a obra, da onde está saindo o dinheiro, enfim, pouca informação, sendo que uma boa gestão pública, ela exige, Cabalau, transparência, o que não temos. Transparência, ela é sinônimo de confiança, né? De confiabilidade, de que a gestão é feita com correção, com rigor nas contas públicas, na aplicação do dinheiro público. É importante que as capitais estejam de fato ali. Na verdade, todas deveriam estar em primeiro lugar, né? Deveria ter uma disputa para estar entre as 10. Abaixo disso, fica o questionamento. Regular é aquela no meu tempo de escola, passava raspando, né? E às vezes nem passava, né? Ia para recuperação, né? Ia para recuperação. E aí, para concluir com vocês, ainda nesse quesito transparência, ontem o Tribunal de Contas do Estado, ele definiu suspender um contrato da Prefeitura de São Luís de 10 milhões de reais para serviços de lavagem de roupas em unidades hospitalares. Isso se deu porque a empresa vencedora do chamamento público, ela foi desclassificada. Esse chamamento público ele é apresentado para quem ganha, quem atender os critérios, óbvio, e também quem apresentar um menor preço. Então, essa empresa, ela apresentou o menor preço, cerca de 6 milhões de reais, e acabou sendo desclassificada e foi a segunda empresa a classificada. Só que a segunda empresa, Cabalau, ela apresentou uma proposta de mais de 10 milhões de reais. Então, o conselheiro Álvaro César de França Ferreira, ele decidiu mandar suspender esse contrato por sobrepreço, preço acima, já que a outra disse que podia fazer por 6 milhões, como é que a prefeitura contrata quem vai fazer por 10? E na verdade o contrato acabou sendo de 12 milhões de reais. Então, devido a isso, suspendeu o contrato e também devido a acreditar que não houve justificativa que desqualificasse, para desclassificar, melhor dizendo, a empresa que entrou com recurso. Essa é a segunda vez que o Tribunal de Contas do Estado manda suspender o contrato da Prefeitura de São Luís. Há algumas semanas mandou suspender um contrato feito pela Prefeitura de São Luís para a administração do hospital veterinário, de cerca de 4,6 milhões de reais. Não é pouco dinheiro não, sem licitação, sem nada. Enfim, é isso, Cabalau.